Olá pessoal, sou o professor Marcos Oliveira do canal SOS Matemática. Eu venho trazer para vocês aqui um conteúdo de PG, que é a soma de uma PG limitada e também a soma de uma PG limitada e constante, dos termos de uma PG, né? Limitada e constante, tá bom? Eu vou pular a parte teórica que a gente vai desenvolvendo para encontrar a fórmula e já aplicar alguns exemplos aqui para a gente ganhar tempo, tá certo? Então vamos ver aqui. Ó. Temos essa fórmula aqui, a soma dos n termos de uma PG é igual ao primeiro termo vezes a razão elevada a n menos 1 sobre razão menos 1, claro, obedecendo a condição de existência da fração, onde esse q aqui está no denominador, ele vai ser um número diferente de 1, né? Porque se for igual a 1, menos 1 vai dar 0, e a fração não vai existir. Aqui, nós, nessa fórmula, nós excluímos aqui o último termo, né? Para a gente não ter que calcular o n termo, ou o enésimo termo, ou um termo qualquer. Então, por quê? Mas caso você queira utilizar, ó, tem ó, a soma dos n termos de uma PG é igual a esse enésimo termo, termo qualquer, vezes a razão menos o primeiro termo sobre a razão menos 1. Tá? Bom, claro, também obedecendo a condição de existência da fração. Essa razão aí do denominador tem que ser diferente de 0. Então o que vai ser, o que é a razão, tem que ser diferente de 1. Então a gente pode utilizar essa ou essa. Tá? E aqui nós temos para uma PG, soma dos termos de uma PG limitada e constante. No próximo vídeo a gente vai ver aqui a soma dos n termos de uma PG infinita. Então a gente deixa para a próxima aula, no próximo vídeo. Bora lá. Primeiro exemplo. Calcule a soma dos 10 primeiros termos da PG. Vou usar essa fórmula aqui mais simplificada. O que nós precisamos? Ó? Sn. Quem é Sn? Soma dos termos. Ele quer a soma dos 10 primeiros. Então, deixa eu fazer aqui um apanhado de dados. Ele quer a soma dos 10. Ó. O S10. Eu preciso do primeiro termo. O primeiro termo está aqui. Ó. O primeiro termo é menos 3. Na fórmula eu preciso da razão. Então a gente vai aplicar a razão aqui. Eu pego 6, divido por menos 3, dá menos 2. Ó. Deu uma razão negativa, ou seja, por isso que a PG ela é alternante. Ó, negativo, positivo, negativo, positivo. Tá certo? O que precisamos mais aí? Ó, essa é a vantagem de nós usarmos essa fórmula. Precisamos aqui também da quantidade de termos. Mas a quantidade de termos a gente pode pegar aqui, ó, no lugar do n. Sn, ó. O n aqui 10. Como ele vai somar os 10 termos, então a quantidade de termos é 10. Bem, só jogar agora na fórmula, né? S10, a soma dos 10 termos. Aqui é um quociente, né? Observe aí o primeiro termo, menos 3, vezes, dentro de parênteses, né? Eu tenho a razão, que é menos 2. Deixa eu, como eu vou usar dentro de parênteses, eu vou usar um colchete aqui, ó. Menos 2 elevado a n, que é 10, menos 1, sobre a razão menos 1. Que é a razão? A razão é menos 2, menos 1. Então nós fizemos as substituições em cima dessas informações que nós apanhamos aí pegamos aí do problema, né? Agora é só resolver. Menos 3 vezes aqui menos 2 elevado a décima dá 1024. Positivo porque o expoente é par. Menos 1. Tudo isso sobre menos 3. Ó, menos 2 com menos 1 dá menos 3. Simplifica porque está multiplicando. Ó. Menos 3 por menos 3. Sobrou 1024 menos 1 que deu 1023. Então a soma desses 10 termos aí. Aqui só tem 4. Ó, primeiro, segundo, terceiro, 4. Então a gente, para não ter que pegar um por um, descobrindo, depois somando isso aí, né? Essa PG, a gente aplica logo a fórmula e encontra aí o resultado no caso das 10. E eu falo assim, no caso das 10, é pouquinho, né? Se você pedisse de 100, de 200, não dá para fazer um por um para depois somar tudo aí, é complicar. Aí aqui nós temos que determine a soma dos 30 primeiros termos dessa PG. Observe que aqui é uma PG constante. Ó. O que é uma PG constante? Aqui, ó.
A PG constante ilimitada nesse caso, nós temos essa fórmula. É quando a razão é igual a 1. Se nós pegarmos a razão aqui, ó, menos 4, pegar esse aqui, dividir pelo antecessor, dá 1. Então, quando nós temos uma PG de razão 1, é uma PG constante. Então, a fórmula é essa aqui de baixo. Ó. O que eu preciso? Ele quer saber a soma dos 30, então ele quer saber que é igual a S30. S30. O que mais? A quantidade de termos. Então, se é a soma dos 30, então a quantidade de termos é 30. Pronto, joga na fórmula. Sn aqui no N30, soma dos 30. Quem é o N? 30, né? A quantidade de termos. Vezes o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? Menos 4. O primeiro termo aqui é menos 4. Pronto. A soma desses 30 termos dá o quê? Dá menos 120. 30 vezes menos 4 dá menos 120. Pronto, aí facinho, né? Então, usando a fórmula, com a fórmula pronta, a gente já pode só fazer a substituição e achar o valor. Beleza? Vamos ver mais um exemplo? Vou dar uma pausa aí, daqui a pouco eu retorno. E o terceiro exemplo, para a gente finalizar, diz o seguinte: qual o número de termos da PG em que o terceiro termo é 9, a razão é 3 e a soma desses n termos é igual a 93, 1093. A pergunta aqui, qual o número de termos? O número de termos é o n. Ele quer saber a quantidade de termos, o número de termos. Ele deu a razão, que é 3, deu a soma desses n termos, que é 1093, deu até aqui o terceiro termo, que é 9. Só que ele não deu o primeiro termo, porque a gente vai prestar nossa fórmula aqui, ó. O Sn ele deu, 1093. A razão foi dada, é 3. O número de termos também ninguém sabe, nós queremos descobrir. Então precisamos do primeiro termo, né, que a razão foi dada. Então vamos encontrar o primeiro termo a partir do terceiro. O terceiro termo é igual ao primeiro termo vezes a razão elevada a 3 menos 1 elevado ao quadrado. Subtraímos esses índices aqui, ó, 3 de 1 ao quadrado. O terceiro termo é 9. Então 9 igual ao primeiro termo que nós queremos descobrir. A razão é 3 ao quadrado. Pronto, simplificamos aqui, ó. 3 ao quadrado por 3 ao quadrado, ficou 1 lá. Então o primeiro termo é igual a 1. Ok? Igual a 1. E agora a gente pode jogar na fórmula. Sn igual ao primeiro termo vezes a razão elevada a n menos 1 sobre a razão menos 1. Isso, claro, com o denominador diferente de 0, ou seja, a razão diferente de 1, que 1 menos 1 vai dar 0. Bora fazer a substituição. O Sn, a soma dos termos, 1093. Primeiro termo nós descobrimos aqui é 1. A razão foi dada é 3. Elevado a n que ninguém sabe, menos 1. Tudo isso aqui é a razão 3 menos 1. Ok? Vamos simplificando aí. Dá 1093. Tudo que multiplica 1 é ele próprio. Então dá 3 elevado a n menos 1. E aqui sobre 2. Ó. 3 menos 1, 2. Vamos agora fazer aqui a multiplicação meio pelos extremos. Deixa eu puxar para cá. Vai ficar 3 elevado a n menos 1 multiplicado por 1 aqui, dá ele próprio. E 1093 vezes 2 dá o quê? 6. 18 vai 1. 2 vezes 0 dá 1. 2 vezes 1, 2. 2186. Então 3 elevado a n é igual a 2186. Esse 1 passa somando. Então 3 elevado a n dá o que? 2187. É claro, ao nós fazermos a decomposição de 2187, vai dar o que? Deixa eu ver a potência. 3 elevado a 7. Deixa eu pegar a calculadora aqui. 3 elevado a 7, 2187, é isso mesmo. Então aqui, decompondo 2187, vai dar 3 elevado a 7 potência. Igualdade de potências, né? Bases iguais, expoentes iguais. Então, o n é igual a 7. Ou seja, quem é o n? N é o número de termos, a quantidade de termos. Pronto, é isso que a gente queria. Qual é o número de termos? 7.
em que o terceiro termo é 9, a razão é 3 e a soma dá 1093. É só fazer a substituição correta na fórmula e encontrar o que a gente se pede aí. Tá certo, gente? Então aqui a gente finaliza esse vídeo. Mais uma vez, solicito que você deixe seu like, ou mesmo o não like, o dislike o pessoal chama, né? Se você não gostou, deixe seu comentário, qualquer dúvida. E aí, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva no canal, toque o sininho para que você seja aí sempre comunicado após novos vídeos, tá bom? Um abraço a todos, até o próximo vídeo.